Abram no primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. Glória a Deus. Capítulo de número 1, versículos 4 ao 6. Quero, com a ajuda de Deus, ministrar-lhes uma palavra que está no meu coração. Glória a Deus. Eu quero compartilhar convosco. Tentarei, melhor dizendo, não fugir da temática proposta para todos esses impactos, que é baseado em Gálatas, capítulo 4, versículo 19. Glória a Deus. Até que Cristo seja formado em vós, referindo-se à identidade cristã. Quem achou o texto sagrado diz amém? Por favor, me acompanhe ouvindo e lendo na sua versão. Versículos 4 ao 6 do capítulo 1 da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Sabemos, irmãos, amados de Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois, apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Diga amém. Repita comigo: elementos de uma vida eficaz. Pode ficar melhor para você aprender. Diga: elementos de uma vida eficaz. Amados obreiros do Senhor, moças e rapazes, você que me ouve a partir de agora, estamos vivendo uma época difícil. Estamos vivendo um tempo da nossa atualidade muito complexo no que diz respeito à nossa vivência. Por isso, constitui-se desafios da pós-modernidade, de uma sociedade que está corrompida. E para os jovens, para os cristãos em geral, nos leva a tentar compreender o quanto necessário se faz estarmos pautados em alguns elementos que a Bíblia nos orienta a tê-los. A sociedade odierna, ela está desprovida
de um padrão bíblico. Quando nós olhamos para a grande mídia, enxergamos pessoas vazias por dentro. Talvez não aparentemente, porque seus belos figurinos, celebridades construídas da noite para o dia. Mas quando olhamos para a vida pessoal, conseguimos ver o quanto vazia esta pessoa é. O jovem cristão é desafiado constantemente a vencer essa realidade nua e crua. Portanto, precisamos cultivar a manifestação da mente de Cristo, como disse o apóstolo, levar a nossa mente cativa a Cristo. Precisamos desenvolver uma fé que nos leve à obediência. Diga comigo, uma fé que nos leve à obediência. Nessa minha introdução, eu preciso conduzi-los à compreensão de que estamos em uma arena, em que estamos em um campo de batalha espiritual, de que a igreja, no seu posicionamento espiritual, em sua dimensão espiritual, como disse Paulo aos Efésios, nas regiões celestiais em Cristo, precisa se colocar contrária aos reclamos de uma sociedade pervertida. Parece-me que alguns estão andando de mãos dadas com o mundo. Quando refiro-me a mundo, falo do seu sistema pecaminoso. Falo do seu sistema regido por Satanás. Onde João, o apóstolo, disse: o mundo jaz no maligno. Jesus disse: basta cada dia o seu mal. E Paulo disse: remindo o tempo, por quantos dias são maus. Não precisamos ou não devemos fechar os olhos. Eu quero, nesta manhã de sábado, levá-los ao confronto, levá-los à compreensão de que você está e é desafiado a todo momento. Paulo, quando escreve a sua carta à igreja de Tessalônica, na região europeia chamada Macedônia, ele estava levando a igreja a se preparar por conta de uma disseminação filosófica, puramente humana, em que o mundo da época vivia.
e que os tessalonicenses deveriam ser exemplo. Ou não é assim? A educação, o sistema educacional, o sistema político, o sistema governamental, aqueles que deveriam ter a responsabilidade de pautar no ensino educacional assuntos concernentes ao conhecimento, a preparação profissional e a formar o cidadão, tem desvirtuado. E o marxismo desenfreado, as filosofias puramente humanas, têm tentado ludibriar, enganar, tirar ou formar de forma diferente a mente dos nossos jovens, principalmente. Mas aqui nós aprenderemos que elementos de uma vida eficaz são necessários para estarmos preparados para enfrentar tudo e todos que contrariem a nossa identidade cristã. O primeiro elemento, diga comigo, conteúdo bíblico. O analfabetismo espiritual, a falta de conhecimento de Deus, da palavra de Deus, dos conselhos de Deus, tem levado muitos ao fracasso. Se não tivermos cuidados, seremos engolidos. Quando eu falo de conteúdo bíblico, eu estou me referindo diretamente a ter a palavra como orientação, como regra de fé e conduta. O conteúdo da palavra, a doutrina de Cristo, a exposição bíblica, o conhecimento de Deus, o caminhar de acordo com as Escrituras. A Bíblia refere-se no seu esbojo geral há pelo menos 3 tipos de doutrinas: doutrina dos homens, referindo-se às tradições, que nada mais passava de farisaísmo, hipocrisia. Era o lavar das mãos, o lavar dos copos, eram as orações prolongadas nas esquinas, era o tocar da trombeta no sinal de quererem se apresentarem para a sociedade, mostrando o que de fato não eram. A tradição dos homens nos ensinam regras, nos ensinam costumes,
nos ensinam palavras repetitivas, mas que não geram vidas, mas que não geram transformação, mas que não nos leva a mudanças. Já a doutrina de demônios são as heresias que se infiltram. É aquilo que contrariam a sã doutrina, as sagradas escrituras. E Paulo advertiu o jovem Timóteo, dizendo: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos demoníacos e a doutrinas de demônios. Espíritos enganadores que tentam deturpar o sagrado. Mas eu quero crer que neste dia, você que está sendo desafiado a como viver em um mundo pós-moderno, está sendo desafiado a transpor o pensamento ideológico de uma sociedade corrompida e desprovida de um modelo, de um padrão bíblico. Eu quero crer que aqui tem moças, rapazes, aleluia, homens e mulheres que estarão, aleluia, investido da responsabilidade de se apegar à palavra, de ter conteúdo bíblico, para assim expor as escrituras e dizer não, porque a Bíblia diz não. Glória a Deus. O segundo elemento de uma vida eficaz, diga comigo, fervor espiritual. Observe o que Paulo disse. O nosso evangelho não chegou a vocês, versículo 5, não somente em palavra, mas também em poder no Espírito Santo. Primeiro ele chamou de nosso evangelho, referindo-se ao conteúdo, à exposição bíblica, à doutrina de Cristo. E depois disse que não era apenas em palavra, mas era uma demonstração de poder no Espírito Santo. O que isto implica? Glória a Deus. Há uma vida cheia do Espírito Santo. O que isto implica? Há uma vida de oração. O que isto implica? Há uma vida cheia da graça de Deus, do poder de Deus. Ou não foi assim com Daniel na Babilônia? Um moço de aproximadamente 15 anos, quando levado ao cativeiro babilônico, segundo Ar-Isbe. E ao chegar lá se deparou com um sistema totalmente desprovido da lei de Deus.
foi imposto a Daniel um novo estilo de vida. O que estão fazendo com vocês? A sociedade, a grande mídia, nos impõe um novo estilo de vida. E com isso tem muita gente se acostumando com o sagrado, vivendo uma vida religiosa, mas envolvida com aquilo que o sistema mundano impõe. Nova cultura, nova pátria, novos costumes, nova língua, novo nome. Era isso que Daniel estava sendo desafiado a viver e a enfrentar. Longe de Jerusalém, nova pátria, longe da sua cultura, que era judaica, agora era babilônica. Seu nome foi mudado no intuito de querer incutir na mente e na identidade dele que o Deus de Israel já não era mais o seu Deus. Daniel significa Deus é meu juiz. Enquanto Beltesazar, o novo nome dado a Daniel, quer dizer príncipe de Bel, a principal divindade da Babilônia. Assim fizeram também com seus 3 amigos, Misael, Ananias e Azarias. Puseram diante deles uma refeição diária, uma culinária oferecida ao paganismo, às divindades da Babilônia. Mas o fervor espiritual é o que mantinha Daniel inabalável. Glória a Deus. O costume que ele tinha de orar lhe conduzia a esta vida plena e cheia do Espírito. Glória a Deus. Moças, rapazes, semelhantemente, vivemos a época o cenário é outro, mas a história se repete. O cenário atual, com as suas ideologias, parece até bonito. Ou não é isso que ensina a sociologia? Os senhores são mestres, sabem disso. Vocês são estudantes, sabem disso. Mas na verdade o diabo se infiltrando de forma sorrateira para enganar. Mas a moça, o rapaz, o jovem cristão que anda na luz, que tem o brilho do Espírito Santo, que tem a palavra como luz para o seu caminho,
como lâmpada para os seus pés. E aqui eu aplico da seguinte forma: lâmpada para os pés é aquilo que você precisa tomar atitude de imediato. É o seu andar diário. É aquilo que você precisa estar apercebido. E precisa ter a iluminação do Espírito pela palavra, para não dar vacilos, para não pisar em falso. Luz para o caminho é aquilo que você precisa enxergar mais longe. É uma visão mais ampla. É tentar entender as artimanhas do nosso adversário. E só compreende isto primeiro, aleluia, como já disse, tendo o conteúdo da palavra, tendo conhecimento, aleluia. A exposição bíblica deve encher a tua alma, e isso te conduz a uma vida de fervor espiritual. Oh, glória! Glória a Deus. O terceiro elemento, eu preciso que vocês compreendam isso, absorvam. Diga comigo: solidez de caráter. Identidade cristã é formada por uma vida de caráter moral. E aqui eu me refiro ao procedimento de vida comportamental. Eu explico melhor. É o seu testemunho dos de dentro, referindo-se à igreja, dos de fora, referindo-se ao mundo. O testemunho cristão é uma questão de vida ou morte. Diga comigo: o testemunho cristão é uma questão de vida ou morte. Os espirituais compreendem isto. Precisamos urgentemente a ter uma vida cheia do Espírito Santo, que glorifique a Deus em caráter e em obras. Aleluia. E precisamos ser diferente, mesmo sendo chamados de antiquados. Precisamos ser diferentes, mesmo alguém nos acusando de querer ser, ele só quer ser o tal. Mudaram o nome de Daniel, mas não conseguiram mudar o seu caráter, que estava formado, que estava forjado pelo conhecimento da lei de Deus. Estamos no mundo,
mas do mundo não estamos ou não somos, aqui apenas somos peregrinos e forasteiros. Disse Paulo que a nossa cidade está no céu, mas enquanto estamos nesta sociedade corrompida, precisamos mostrar ao mundo que o nosso caráter é formado em Cristo. Aleluia. Chamem-nos do que quiserem, só não pode nos acusar diante, aleluia, da lei do nosso Deus. Tenham a mente dirigida pela palavra, e isso levará o teu coração a se inclinar a Deus através da oração. Isso vai te conduzir a um caráter moldado pelo Espírito. Aleluia. Aleluia. Viva uma vida de propósitos. Tenham definidos os teus propósitos. Qual é o teu? A quem você deve ou tenta imitar? Quem é referencial de vida para você? O que é que te motiva a viver uma vida de oração até Cristo seja formado em vós? Isso é um processo. O Espírito de Deus deve mexer na sua mente, deve fazer com o teu coração, com que o teu coração se incline. Caso contrário, você não vai compreender o que se constitui desafios para nós enfrentarmos essa pós-modernidade cruel, avassaladora, má, diabólica, maquiavélica, marxista, comunista. Nós não somos daqui, nem viemos para ficar. É apenas uma passagem. Mas nessa passagem precisamos ter um caráter sólido, um caráter firme. Para isso vamos precisar do poder de Deus, para termos hábitos espirituais. Hábitos espirituais. Quando e como eu devo ler a Bíblia? Quando e como eu devo buscar a Deus em oração? Quando e como eu devo estar nos cultos, congregando, adorando, ouvindo a mensagem, sendo orientado pelos meus líderes?
Mas eu tenho uma profecia liberada pelo Espírito, que está fora do meu esboço. É que você não vai, aleluia, ser tragado por este mundo, porque você está sendo forjado, e este Impacta Jovem está te conduzindo a experimentar o novo de Deus, e o Espírito Santo está trabalhando, moldando, forjando, te preparando, aleluia, a viver uma vida de fortaleza para destruir as artimanhas do diabo. Levante a sua mão, feche seus olhos e sinta-se abraçado pelo Paracleto divino, aleluia, que nesta noite renova a tua mente, abre o teu entendimento e te faz compreender a necessidade, aleluia, de uma vida eficaz para ter essa identidade cristã. Seja em nome de Jesus tocado, tocada, renovado pela palavra. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Queridos, precisamos buscar primeiro o reino de Deus. E buscar o reino de Deus em primeiro lugar é priorizá-lo e ser segundo o coração de Deus. E isto significa ser uma pessoa cuja vida está em harmonia com o Senhor. Ou seja, o que é importante para Deus precisa ser importante para você. Isso é buscar primeiro o reino de Deus. Dá para você repetir isso? O que é importante para Deus, bata-se no peito e diga assim: deve ser importante para mim. Glória a Deus. E o que importa a Deus? O que importa a Deus? Para que eu também entenda que importa para mim. Glória a Deus. O apóstolo Paulo disse: não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. O que importa para Deus é esse enchimento diário. Diga comigo: enchimento diário. Sabe como? A gramática grega nos traz dois verbos para encher. O primeiro está lá no Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo 2, quando na ocasião do casamento das bodas lá de Caná, da Galileia, faltou vinho. Vocês sabem da história.
foram dizer a Jesus. Jesus tinha sido convidado para a festa. Ele estava presente. Jesus era um homem social. Ele cresceu nesse aspecto também, está escrito em Lucas. Crescia em graça para com Deus e para com os homens. Crescia em estatura e crescia em sabedoria. E ele deu uma ordem para que os serviçais, os homens que estavam a serviço, que estavam trabalhando no buffet daquele casamento, disse: enchei as talhas. Aquele encher ali era uma única vez. Enchei uma única vez. Paulo usa o segundo verbo encher no grego, na sua carta aos Efésios. E ele disse: enchei-vos. O enchei, dito por Jesus em João 2, era ação única. O encher de Paulo aos Efésios é uma ação contínua. Primeira compreensão: não era para se encher uma única vez. Era um enchimento diário. Segunda compreensão: não era uma opção, era uma ordem. E toda ordem deve ser cumprida obrigatoriamente. Do contrário, eu estou distante, eu estou fora dos parâmetros, das exigências, dos requisitos. Quando você vai prestar um vestibular, um Enem, um concurso público, qualquer prova avaliativa, existe um edital, existe uma regra, existem os pré-requisitos, existem as documentações necessárias. Se você não cumpre aquilo na íntegra, você está fora, simplesmente. A minha pergunta é: você é dos de dentro ou dos de fora? Você é da terra ou você é do céu? Você é de baixo ou você é de cima? E vereis outra vez a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, entre o justo e o ímpio. Se estamos falando de identidade, de vida eficaz, de solidez de caráter, e isso diretamente é uma vida cristã, então obrigatoriamente eu preciso cumprir, que eu preciso todos os dias ser cheio e me manter cheio. Quem está entendendo isto? Glória a Deus. Então isso é viver uma vida harmoniosa com Deus. E o que é importante para Ele, deve ser importante para você. Para finalizar isto aqui, precisamos também preencher
as qualidades que exige, que Deus exige que tenhamos, de acordo com os ideais de Deus. Quais são os ideais de Deus? Diga comigo, que eu tenha conhecimento da sua palavra, que eu tenha fervor espiritual, e que eu tenha um caráter sólido, forjado pelo Espírito Santo. Se você pôr em prática isto aqui, você nunca mais será o mesmo jovem, a mesma jovem. Não. Se Daniel estava vivendo despatriado, mas carregou isto no seu coração. Eu acho bonito e poucas pessoas sabem, poucas pessoas, uma forma exagerada de dizer, é que o Daniel do capítulo 1 e versículo 8, que propôs no coração não se contaminar com os manjares e o vinho oferecidos pela Babilônia, durante aquele período de 3 anos, em que ele estava sendo formado na maior faculdade da época. Era uma universidade de conhecimentos astrológicos, de matemática, história e ciências gerais. Os nobres jovens trazidos de Judá, em Jerusalém, para lá, foram escolhidos. E Daniel disse: prefiro água e legumes. Ah, mas você vai emagrecer, vai ficar desfigurado, vai perder o brilho, esta aparência que deve ser mantida. Daniel disse: me dê 10 dias para nós fazermos o teste. Pediu permissão, diz a Bíblia, que Deus deu a Daniel, versículo 9, graça diante do chefe dos eunucos. Você é desafiado, moço. Mas não perca o brilho do Espírito. Diga não, faça contrário. Deus não vai te deixar. Deus vai te dar graça. Ele vai te capacitar. Ele vai te dar a condição necessária para você viver. Você não vai morrer, nem será tragado. Ande na contramão do mundo. Este era o Daniel de 15 anos. A idade não é subterfúgio, não é pretexto, não é desculpa. Vocês estão diante de um homem que fará no próximo mês 40 anos. Aos 10 anos, aceitei a Cristo, lá em Fazenda Canoas.
onde eu morava. Aos 11 anos de idade, decididamente, resolvi me batizar nas águas, professando publicamente que eu tinha morrido para o mundo e ressurgido com Cristo. Aos 14 anos, fui dirigir consagração. Todos os sábados. Dentre outras ocupações na diretoria da mocidade, como secretário, cheguei a ser um dos coordenadores, substituindo o pastor Genival Bento, que havia saído de lá já como presbítero, para dirigir a sua primeira congregação, que foi a Gruta de Lourenço. Aos 17, ele me chamou para o altar. É desde os 17 que me sobrevém o peso do paletó. O que eu estou querendo dizer a vocês é que o fato de ser adolescente, ainda jovem, não é pretexto algum para viver uma vida divorciada daquilo que Deus quer para nós. O Daniel do capítulo 1 tinha 15 anos. Mas o Daniel do capítulo 5, quando Belsazar era o rei, e naquele dia de festa, usando os vasos sagrados, em outras palavras, enchendo a cara diante dos seus súditos, Deus chegou na branqueadura de uma parede e escreveu: Mene, Mene, Tekel, o Farsim. Ele ficou louco. Chama os adivinhadores, os astrólogos, os sábios. Ninguém soube ler nem interpretar. A rainha disse: Rei, meu senhor, há em vosso meio um homem cujo espírito é semelhante aos filhos dos deuses, um espírito excelente, cheio de entendimento. De quem estava se referindo? Daniel. Quando Daniel ia entrando, a pergunta é esta: és tu aquele mesmo Daniel que meu pai Nabucodonosor trouxe dos cativos de Judá? Sabe quantos anos tinha Daniel? Mais de 60. Diga comigo: o tempo, nenhum sistema na Babilônia conseguiram mudar a trajetória de Daniel. Glória a Deus. Vai aqui outra profecia que também não está no esboço, e o Espírito me libera, aleluia, a transmitir. Levante a sua mão, por gentileza, aleluia. O tempo e nem o mundo vai conseguir te tirar dos propósitos de Deus. Tu permanecerás de pé e forte até aquele grande dia em que a igreja será apresentada ao grande noivo. Aleluia!
Fique de pé, por gentileza.